Igreja com a paz de Jesus, amém? Amém! Amado, sem mais demora, abre a tua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Podemos? Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando, o rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu serves continuamente, te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o anel e com o selo dos grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença nem instrumento de música, nem comida, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Chegando à cova, chamou por Daniel com a voz muito triste. E falando, o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, do Deus vivo, dá-se-ia ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido te livrar das covas dos leões? Então Daniel falou ao rei e disse: ó rei, o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu te dou graças, ó Altíssimo, poderoso Deus, pelo privilégio de estar na tua presença, podendo ministrar a tua palavra. Fica conosco nessa hora, aceita nosso louvor, aceita a nossa adoração, e agora, Senhor Deus, nos alimenta com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus, amém? Poderia sentar, em nome do Senhor Jesus. No comecinho do livro de Daniel, aqui no capítulo 6, o autor, o próprio Daniel, ele redigiu isso aqui, escreveu, ele vai dizer assim, que as coisas aconteceram, o rei foi pego de surpresa, e a Bíblia deixa registrado que o rei não queria prender Daniel. E quando o rei soube que Daniel estava sendo acusado de desrespeitar, de quebrar uma lei dos Medo-Persas, a Bíblia diz que o próprio rei, durante o dia todo, ele tentou de alguma forma livrar Daniel da cova. Mas a lei dos Medo-Persas era uma lei irrevogável, uma lei que não se podia mudar. Então o rei ele não conseguiu, porque se o rei livrasse Daniel, se não fosse pela lei, o rei seria acusado de um rei injusto. A sua moral, a sua reputação cairia por terra. Então, não houve no rei outra solução a não ser entregar Daniel para que ele fosse preso. E ele sendo preso, lançado na cova dos leões. Quando o rei, muito triste, a Bíblia deixa registrado que o rei não queria fazer isso, mas pela força da lei, ele não teve outra solução, outra saída, a não ser que cumprisse a lei. O rei vai dizer para Daniel o seguinte, quando ele lança Daniel na cova: o teu Deus, que você serve. Por que o rei fala isso? Porque o tempo que Daniel esteve junto com o rei, Daniel sempre falava do Deus que ele acreditava. Daniel sempre mostrava que ele confiava nesse Deus. Então o rei ele não conhecia o Deus de Daniel.
Ele conhecia a história que Daniel contava acerca do seu rei. Só que não existe melhor forma da gente contar uma história para alguém acerca da nossa fé, da nossa confiança nesse Deus, do Deus que servimos, quando nós somos a história. Às vezes você vai falar para muitas pessoas acerca do Deus que você serve, que o Deus é maravilhoso, que Jesus é bondoso, que Jesus abençoa, que Jesus cura, que Jesus salva. As pessoas ouvem isso, mas não tem o mesmo impacto quando você está vivendo a história, quando você é o personagem da história, quando as pessoas eles assistem a nossa vida vivendo essa história. E o que Deus queria fazer? Deus queria mostrar para o rei que Deus podia livrá-lo. E é engraçado que o rei tentou várias vezes, por várias formas, ou seja, por mãos humanas, por força humana, livrar Daniel, e não pôde. Não deixando nenhuma sombra de dúvida que se Daniel saísse dessa situação livre, era por proteção divina. Era o Deus que ele servia. O rei, ele não acreditava no Deus de Daniel. Ele gostava muito de Daniel. E Daniel tinha uma autoestima com o rei. Agora, se tudo isso aconteceu, porque quando essas coisas acontecem na sua vida, eu não sei se você faz essa pergunta, na minha pergunta sempre vem: se nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, por que não livra a gente da cova? Por que Deus nos permite passar pela cova? Porque a gente vai entender que Deus nos livra dentro da cova, mas não nos livra da cova. Que essa era a dúvida do rei. O rei foi para casa triste, chateado, cabisbaixo, porque as suas forças acabaram, porque o seu poder acabou. Olha o que a Bíblia diz: o rei durante o dia todo tentou livrar Daniel de todas as formas e não conseguiu. Deus permitiu que o rei tentasse para que ele entendesse que o seu poder, a sua força era limitado. Irmão, todas as pessoas que caíram na cova dos leões não voltaram de lá, porque esses leões que eram colocados dentro da cova eram feras que geralmente estavam um dia sem comer. Várias vezes eu me perguntava a Deus: Senhor, se o Senhor é comigo, por que isso está acontecendo comigo? Por isso, no começo do livro, no capítulo 6, está registrado o porquê de tudo isso. E o texto ele começa dizendo assim, ó: e o rei Dário colocou em seu coração colocar ordem no reino, e ele colocou presidentes, e ele escolheu 3 presidentes para que esses 3 presidentes tomassem conta de todo o reino. E aí ele diz assim: e no coração do rei Dário havia no coração dele o desejo de colocar Daniel acima dos 3. Então o rei, para não parecer que era privilégio, colocou 3 na prova. Esses 3 presidentes, eles estavam responsáveis por todo o reino, o reino onde Dário era presidente, era o rei. Todo o império, debaixo da mão do rei Dário, estava agora debaixo desses 3 presidentes, para que eles pudessem governar toda a nação, de forma que o rei não sofresse dano algum. Eram os 3 ministros. Agora, o rei queria dos 3 separar um, para que esse tomasse conta de todo o reino. Abaixo do rei ficaria um que seria o governante de toda a nação. Então o rei coloca os 3, os melhores, dentre os 3 da Daniel. E aí, respondendo a pergunta: pastor, por que Deus permite? Simples a resposta: mudança de ciclo. Chegou um tempo onde Daniel precisava subir de nível. E você vai entender e vai conhecer que o meu Deus, o seu Deus, nunca te dá nada sem antes te provar primeiro. Então, quando vem a provação, o que vem na nossa cabeça? Pecado. Deus está me perseguindo. Gente, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando? Será que eu estou jejuando direito? Realmente eu estou jejuando muito, vou começar a jejuar. Realmente eu estou em dívida com Deus. Não era isso. Olha o que a Bíblia diz: os 3 que estavam ali, que quando começa essa campanha, era notório, eles sabiam o que ia acontecer.
Havia uma disputa de posição. E os outros dois do reino entenderam que eles iam perder a posição para um estrangeiro, Daniel. E aí começa o quê? A perseguição. E a Bíblia diz que eles saem, fazem uma reunião com o rei. Interessante que nessa reunião com o rei, Daniel não participou. Tramóia, armaram uma cama, armaram uma questão para nos pegar. E eles chegam para o rei, porque a Bíblia diz que eles procuraram algum vício, alguma delito, alguma coisa que pudesse acusar a Daniel. Depois da investigação que fizeram, chegaram a uma conclusão: não adianta, o cara está limpo, nele não tem culpa, ele não tem vício, o cara está limpo, nós não vamos conseguir roubar o homem. Irmão, pensa nisso, seu inimigo te dando esse atestado. Não tinha nele vício, não tinha nele culpa. O cara é fiel e vasculhar na vida de Daniel. Sabe aquele vizinho que fica te reparando? Sabe aquele vizinho que fica tomando conta da sua vida, que você fica reclamando? Eles estão tomando conta da sua vida porque Deus colocou no coração dele para te vasculhar, para que você seja testemunho, porque quando Deus te colocar na posição que Ele vai dizer assim: é Deus, esse aqui não tem como. Não é tramóia, não é corrupção, ele não é corrupto. A gente machuca, a gente fica intrigado. Que essa pessoa está falando na minha vida? O que esse senhor está me reparando? Esse é o trabalho do mal. O mal tem que fazer a parte dele, irmão. A gente tem que fazer a nossa. Olha o que Paulo vai dizer: é necessário que na igreja haja escândalo, é necessário que na igreja haja falso. Para quê? Para que os sinceros se manifestem. É por isso que na igreja sempre vai haver pessoas sinceras e pessoas hipócritas. Por quê? Para que os sinceros de coração se manifestem. Sempre vai haver o joio, sempre vai haver o trigo. Por quê? Pastor, vamos tirar o joio, deixa o joio quieto. Porque o trabalho do joio é ser joio, e o seu trabalho é ser trigo. Vamos crescer junto. Essa passagem é muito forte. Vasculhar a vida do homem. 30 dias, passa o nome do SPC, passa o nome do Senado, vê se tem amante, vê se ele tem algum Facebook escondido, vê se ele tem alguma conta fake, vê se ele tem dois WhatsApp, vê o que ele tem. Deve receber com propina, alguém está dando propina para ele? Nada. Receita Federal, o nome do cara estava limpo, a vida do homem era limpa. Chegaram a uma única conclusão: não vamos conseguir achar nada nesse homem, a não ser que nós vasculhemos acerca da fidelidade dele, de quem ele serve, acerca da lei do Deus que ele serve. Olha que interessante. E descobriram que Daniel tinha um hábito. Todos os dias, Daniel orava 3 vezes ao dia. Deixa eu olhar essa passagem. Esse pastor, coisa simples, uma oração. Você tem que entender a posição de Daniel. Ele não era uma motoboy. Nada contra o motoboy, era um. Daniel não era uma pessoa à toa. Daniel era um dos 3 poderes mais grandes do Estado, da nação. Ele era um príncipe, ele era um ministro. Dentro da hierarquia, abaixo